Fala galera, eu sou o Matheus, vocês estão no canal Família Sem Fronteiras. Galera, agora eu vou começar a segunda parte de o que fazer no Porto, né? O nosso quadro turistando aqui na cidade do Porto. E agora eu estou falando para vocês direto da Ribeira do Rio Douro, talvez o cartão postal, ali com a Ponte Dom Luís I. E antes de a gente ir para o vídeo, eu gostaria de passar 3 recadinhos, galera. Primeiro, dá um confere aqui embaixo, ó, vê se você está inscrito no canal, é de graça e ajuda bastante a gente. Segundo, segue a gente no Instagram, @Família Sem Fronteiras. Lá você consegue acompanhar os bastidores desse vídeo sendo feito. E terceiro, não pula os anúncios não, galera. A gente arrecada um dinheiro bem pouquinho com eles, mas ajuda a gente a comprar ingresso de museu, ticket de trem, ônibus, pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês. Beleza? Roda a vinheta. Bom galera, a gente vai começar o nosso turismo aqui na Ribeira e claro, eu não poderia deixar de falar dessa ponte aqui, a Ponte Luís I, né? Para quem não assistiu até o final do nosso primeiro vídeo, a gente caminhou por ela até chegar do outro lado em Vila Nova de Gaia, que é onde tem o Jardim do Morro. Essa ponte, enfim, representa um grande avanço para a engenharia, ela tem cerca de 135 anos, né? Foi construída com o objetivo de ligar a cidade do Porto à cidade de Vila Nova de Gaia. Ela recebe o nome de Luís I e não de Dom Luís I, porque ela ia ser batizada com o nome Dom Luís para homenagear o monarca da época, né? Mas ele não veio para a inauguração, então o pessoal ficou magoado e resolveu batizar ela só de Ponte Luís I. E aqui atrás de mim, galera, do lado da Ponte Dom Luís I, vocês têm a Ribeira do Rio Douro, né? Esse lugar aqui é cheio de alojamentos, hostels, restaurantes. Eu particularmente não gosto muito desse lugar para consumo, porque, claro, eles vão se aproveitar de estar do lado do cartão postal e eles vão querer embutir isso no preço, né? Então, às vezes, uma francesinha aí, que é o prato típico da região, que normalmente já é um prato caro e que lá em cima você encontra aí por 7, 8 euros, aqui o mais barato você vai encontrar por 14. Mas eu vou passar uma dica aí pro final do vídeo, lugares bons de comer e beber aqui no Porto. Então assista até o final, hein, galera? Bom galera, agora eu estou do outro lado da Ribeira, né? Nesse lado é onde ficam concentradas as casas de vinho do Porto, né? Vocês podem ver que tem a Kallen, tem a Dal, tem a Kopke, tem a Sandeman. E aí vocês podem estar ouvindo todos esses nomes pensando, nossa, mas parecem um pouco português, né? E na verdade é porque a maioria dessas casas de vinho são inglesas. Acontece que os ingleses já desde vários anos eram apreciadores do vinho de Portugal, né? E aí eles tentavam fazer a exportação daqui da cidade do Porto para a Inglaterra. Mas acontece que o vinho chacoalhava muito no trajeto e já chegava quase no vinagre. Nesse contexto aí, eles tentaram modificar um pouco a receita, né? E colocaram bastante álcool e bastante açúcar para ver se conservava o vinho até chegar na Inglaterra. É isso que nasce o vinho do Porto, que na verdade quem já teve a oportunidade de degustar já deve ter percebido que ele tem um aspecto muito mais parecido com de licor mesmo.
ano passado eu tive a oportunidade de fazer a visita nessa casa de vinho aqui, a Sandeman. A verdade, em termos de escolha, não varia muito, né? Porque o preço é o mesmo para todos os tours, né? Geralmente o custo é de 12 euros. Aí você vai fazer um tour dentro da casa, conhecendo as instalações, algumas histórias, algumas curiosidades, né? E no final você vai fazer a degustação de 2 tipos de vinho, o vinho branco e o vinho tinto. Hoje eu não vou fazer o tour de novo por 2 motivos, falta de tempo e porque já fiz esse tour e, enfim, não acredito que vale a pena fazer ele de novo, mas para quem for novo aqui na cidade, eu super recomendo. Eu vou pedir para a produção colocar algumas fotografias para vocês terem a noção de como é que ele é lá dentro, né? Tem uns barris gigantes aí, fala de todo o processo aí de armazenamento do vinho, algumas curiosidades, né? Por exemplo, o Rio Douro atualmente é represado, mas no seu devido momento ele sofria aí com as enchentes, então já aconteceu de diversas dessas casas serem alagadas e todos os vinhos virem parar aqui na Ribeira. Bom, galera, agora sim chega de Vila Nova de Gaia, Ribeira do Porto e Ponte Dom Luís I e a gente vai para a nossa próxima parada, que é a Praça Infante Dom Henrique. Bom, galera, agora eu parei para fazer um coffee break na Praça Infante Dom Henrique, né? É fundamental você fazer uns breaks aí de vez em quando, porque não é moleza subir a serra de uma vez só, né? Os nossos próximos atrativos turísticos estão lá em cima e a gente vai subindo pouco a pouco. Mas, bom, para quem nunca ouviu falar do Infante Dom Henrique, é uma pessoa muito cultuada aqui em Portugal, porque foi ele aí que deu início ao período de expansão marítima, né? Foi com ele que Portugal embarcou em missões aí que tiveram como resultado o descobrimento das Ilhas da Madeira, dos Açores. São ilhas aí que atualmente fazem parte de Portugal, né? E, claro, posteriormente, todo o conhecimento aí que ele trouxe acabou levando aí Portugal ao grande período do descobrimento. E todos esses detalhes podem ser vistos aqui na própria escultura, né? Vocês podem ver que é um homem aí apontando o além-mar, com o globo terrestre no pé. E embaixo também temos 2 referências. Primeiro, a expansão da fé e outra referência, essa questão aí das navegações, né? Fala, galera, dando continuidade ao nosso vlog aqui, agora eu estou em frente à Torre dos Clérigos. A Torre dos Clérigos tem como curiosidade que é um prédio aí data do século XVIII, né, por volta de 1700, e ele é o prédio mais alto aí da cidade do Porto. Ele foi feito sob encomenda para receber esse título, né? E é bom ficar ligado quando vier visitar a torre, galera, porque ficamos passando esses transinhos direto aqui em frente dela, né? Na parte de trás tem a Igreja dos Clérigos e o museu. E o custo para visitar esse lugar, incluindo a subida na torre, é de 6 euros. Bem do lado da torre tem esse jardim bem legal também, para curtir um piquenique, tomar um bom vinho. Mas a gente vai passar rápido nele, porque a nossa próxima parada já está bem ali, que é a Livraria Lelo. Que, por sinal, é essa livraria bem aqui, né? Essa livraria bem charmosa, é uma livraria que tem mais de 100 anos. E uma curiosidade desse lugar é que, na verdade, eu não sei nem se é fato, porque a própria autora já desmentiu, mas dizem que a J.K. Rowling, que foi a autora que escreveu os livros do Harry Potter, né, todo aquele universo, já morou aqui na cidade do Porto e ela veio escrever o livro aqui. Tanto é que tem uma escada bem bonitona aí dentro, eu vou pedir para a produção colocar algumas fotos, né? É uma livraria bem pequenininha, mas vale a pena ir para conhecer. Vocês podem ver que tem toda uma fila aqui, o custo para entrar é de 5 euros, mas é uma livraria de estilo gótico, né? E pô, o universo Harry Potter todo se passa nesse estilo, então eu acho que lembra bastante. Só pelas fotos aí, fica aí de curiosidade para vocês, o que vocês acham, se parece ou não. E bem do lado da Livraria Lelo, galera, tem esse prédio aqui, ó, que é a Universidade do Porto. A Universidade do Porto é uma universidade relativamente nova para os padrões europeus, foi fundada aí por volta de 1910, se não me engano. A gente está acostumado a ver universidades aqui que tem em torno de 300, 500, até 1000 anos.
mas eu acredito que talvez ela seja nova porque bem aqui perto tem a Universidade de Coimbra, que essa sim já é uma universidade bem mais tradicional, né? Agora, uma curiosidade é que é a segunda maior universidade aqui de Portugal em número de alunos, ela perde só para a Universidade de Lisboa e, de acordo com esse telão aqui, é considerada a melhor universidade de Portugal, mas claro, ela vai ficar sempre rivalizando com a Universidade de Lisboa, né? E bem aqui do lado da Universidade do Porto, galera, tem esse prédio aqui, que a princípio parece uma igreja bem estranha, né? Porque falta simetria, mas na verdade são 3 ambientes, galera. Primeiro a gente tem a Igreja dos Carmelitas Descalços, depois, bem aqui no meio, só essa portinha e essas 2 janelas, é a menor casa aqui do Porto, né? E em terceiro lugar a gente tem a Igreja do Carmo. Olha que loucura! É possível observar que ambas são do estilo barroco, né? Sendo a Igreja do Carmo, que é da direita, muito mais trabalhada assim na questão dos detalhes, sabe? A gente tem essa entrada com Elias e Eliseu, né? 2 representantes da ordem. Lá em cima a gente tem essas 4 esculturas aí dos evangelistas, né? João, Mateus, Marcos e Lucas. E temos essa fachada lateral aqui com esses azulejos, né? Portugueses. Com certeza é a fachada que mais chama atenção. Bom, galera, agora eu tô falando para vocês direto aqui da Praça de Carlos Alberto, no bairro da Baixa, né? Aqui é um bairro boêmio e para quem fizer um tour igual esse que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo, é um lugar perfeito para você tomar cerveja e aí experimentar a culinária portuguesa ou até mesmo tem lugares de culinária brasileira. Eu vou pedir para a produção colocar bem aqui, ó, a tela do Instagram para mostrar para vocês um passeio que eu fiz recentemente no bar Lareiras. E aí lá você pode comer alheira, tem o pica-pau, sangria, todo prato típico português. E também para quem está com saudade do Brasil, tem o Espaço 77, né? Um bar que toca um sertanejão. A cerveja realmente vai ser a cerveja portuguesa, aqui no Porto é a Superboc, mas você pode comer uma moela, batata frita, para, enfim, matar aquela saudade do Brasil, né? Fala galera, agora eu tô na Rotunda da Boa Vista e esse lugar eu decidi colocar como se você tiver um tempo extra na cidade do Porto, porque é um ponto que está um pouco afastado do centro, né, entre 3 e 4 quilômetros, mas é um ponto que eu acho que é muito legal. E eu digo isso, galera, porque geralmente Portugal ele tem 2 funções numa Eurotrip. Ou vai ser o país de chegada, porque, enfim, tem uma alta disponibilidade de voos entre o Brasil e Portugal, e aí você vindo para esse lugar, você dá uma descansada aí, porque a verdade é que enfiar 2, 3, 4 semanas de Eurotrip é pesado. Então você vai dosando um pouco sua energia, descansa e vai guardando energia para os próximos dias, né? Agora, se Portugal for o seu país de despedida, também é um lugar muito bom, galera, porque aqui você vai poder sentar, descansar, rever aí as suas fotos da sua viagem, né? E isso, claro, podendo apreciar os monumentos que tem aqui, né? Bem no meio da rotunda, galera, tem esse monumento aqui bem bonito, né? É o monumento à Guerra Peninsular. Teve uma época aí na história da Europa que um tal de Napoleão quis dominar a Europa como um todo, né? E além disso tem toda essa escultura de bronze aí, né? Bem trabalhada.
Vocês podem ver que é uma cena de batalha, né? Um cavalo deitado ali, tem os caras empurrando canhão, tem membros do exército inglês e tem também essa mulher aí que representa a vitória, em uma mão empurrando a espada, né? Que representa a força, e na outra a bandeira nacional. E por último temos o ponto que eu acho mais imponente aqui nesse monumento, é o leão, que representa o exército da Inglaterra, sobre a águia, que representava o exército de Napoleão. E tem esse outro prédio bem aqui atrás de mim, galera. É um prédio aí com arquitetura mais moderna, né? Ele foi construído em 2001, que abriga a Casa da Música. A Casa da Música é o principal centro de espetáculos aqui da cidade do Porto. Foi construído aí com o objetivo de integrar o Porto ao conceito de cidade cultural, né? Um detalhe bem legal dele é que o pessoal usa a esplanada que tem em frente dele para lazer. Geralmente você vê o pessoal andando de skate, bicicleta, patins. Agora a gente chega na parte do nosso ritual padrão, então eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem esse vídeo. Se você é novo, se inscreve aqui embaixo, ó, e ativa o sininho para você receber notificações, que com certeza a gente vai continuar trazendo conteúdo aqui de Portugal e da Europa como um todo, beleza?